acadêmicas, senhores acadêmicos, excelências, senhoras e senhores. A academia está muito feliz de ter aqui conosco os ministros Antônio Patriota e Marco Aurélio Melo. Ambos são admirações nossas, patrimônios brasileiros. Cada um ao seu modo, cada um ao seu estilo, todos dois grandes cidadãos brasileiros. A academia se gratifica também com o fato de um ter concordado em se ocupar da figura tão ilustre de Santiago Dantas, o ministro Marco Aurélio, e o ministro Antônio Patriota, que volta a esta casa, esteve aqui pela primeira vez para festejar Vinícius de Moraes, né? E volta a esta casa para presidir esta solenidade. Há uma complicaçãozinha regimental, estatutária, ministro Patriota, que o senhor, como diplomata, vai me ajudar a resolver. É que dizem aqui os mais antigos da casa, que a gente só pode dar a presidência de sessão da academia ao presidente da República. Então, não quero que o senhor se sinta competindo com o presidente da República, mas faz de conta que o senhor está representando o presidente da República também. Bem, esse episódio é para mostrar que eu relatei aqui, que eu mencionei, é para relatar que nós estamos recebendo amigos, que estamos diante de amigos e que esse ritual rigoroso estatutário não vale para os assentos e os acenos da cordialidade. Tenho aqui para me apoiar, ministro Patriota e ministro Marco Aurélio, aquelas meninas que estão ali. As meninas são as filhas, as esposas dos acadêmicos, as viúvas dos acadêmicos, que são as nossas patronesses. E, mas não fosse, temos também no próprio quadro de acadêmicos. Bem, é preciso dizer alguma coisa porque vamos homenagear Santiago Dantas? Eu creio que não me cabe, não é necessário que eu diga, dirá o ministro Marco Aurélio muito bem, com precisão, com o saber e a sabedoria que são tão próprios da sua personalidade. Os senhores vão sair daqui levando o nosso abraço agradecido e levando ainda essa pequena lembrança da academia. Eu vou lhes dar agora, porque depois pode ficar tumultuado. E eu não sou muito de protocolo, eu sou um cangaceiro das barrancas do Capibaribe, sem polimento, então vou fazendo assim do meu jeito. Agora é um jeito sincero. Obrigado. Por favor. Agora, me perdoem a apoteose pernambucana de dizer aos dois ministros que isto aqui também é dos senhores. Isto aqui é bolo de rolo de Pernambuco. Dou a palavra à presidência ao ministro
Antônio Patriota, que conduzirá a sessão. Agora é com Vossa Excelência. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer essa enorme honra de estar aqui hoje para celebrar Santiago Dantas. Santiago Dantas que simboliza um pensamento moderno de um ex-chanceler, ex-ministro da Fazenda, ex-jurista, deputado, homem público, um pensamento e uma obra com tanta ressonância moderna. E queria agradecer muito ao presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinícius Vilaça, e a distinção de estar presente aqui nessa mesa em companhia do ministro Marco Aurélio Mello, do embaixador Holanda Cavalcante. Assumo, digamos, no espírito que me é outorgada essa presidência como representante do governo da presidenta Dilma Rousseff, mas, sobretudo, também como um diplomata que se sente muito bem rodeado aqui numa academia onde tantos diplomatas hoje também estão incorporados aos seus assentos. Eu vejo aqui o embaixador Alberto Costa e Silva, Sérgio Paulo Moné, além do Holanda Cavalcante. Queria também dizer da minha alegria de rever a embaixadora Vera Pedrosa, minha irmã Lúcia Patriota, outros colegas e amigos de longa data, inclusive um colega de universidade, Carlos Assunção de Araújo, que deve estar por aqui, em algum lugar. E eu entendo que compete a mim agora passar a palavra ao ministro Marco Aurélio Mello, em seguida ao embaixador Holanda Cavalcante. Eu concluiria com algumas palavras antes de encerrarmos a sessão, de modo que, sem mais atrasos, a palavra ao ministro Marco Aurélio Mello. Muito obrigado. Geraldo primeiro. Ok. Primeiro, embaixador Holanda Cavalcante. Muito obrigado, presidente. Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, presidente desta sessão, embaixador Antônio Patriota. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, ministro Marco Vinícius Vilaça, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Senhor Ministro de Estado, quis o presidente da Academia Brasileira de Letras dar a mim, o Benjamin dos acadêmicos diplomatas, ou dos diplomatas acadêmicos, não sei bem como me designar, o privilégio de ser quem o receba nesta casa. Motivou, talvez, saber que dos atuais diplomatas na academia, se sou o que menos tempo tem de convívio acadêmico, deles sou o decano na carreira a que servimos no Itamaraty. Poderiam eles, qualquer um deles, certamente, mais e melhor do que eu, expressar a honra que sente a academia com vê-lo neste recinto. Não teriam maior, porém, a emoção com que me dirijo a Vossa Excelência. Eu que tive a aventura de ser colega de turma de outro Antônio Patriota, com quem conservo uma relação de mútua estima e amizade. Senhor presidente, muitas coisas aproximam a Academia do Itamaraty. Em ambas instituições é forte a sensação de pertencer a uma família ampliada. Não à toa, os diplomatas, mesclando numa só imagem a sede física do seu local de trabalho e o sentimento de grupo comunitário, referem-se à sua instituição como a Casa de Rio Branco. Nós também, acadêmicos, à nossa nos referimos como a Casa de Machado. Em ambos os casos existe um notável sentimento de apego, de responsabilidade coletiva e individual, de orgulho e de missão. Às vezes a mesma missão. Assim, por exemplo, a defesa do idioma e a promoção da cultura nacional. Não surpreende, pois, que tenha sido sempre tão expressiva a presença de diplomatas na academia. O terceiro maior contingente profissional, após a categoria dos jornalistas e a dos chamados escritores, termo que recobre globalmente os praticantes da palavra, que não se encaixam
em profissões definidas. Isto se considerarmos apenas os diplomatas de carreira. O número se quadruplica e supera o de jornalistas se a eles agregarmos os acadêmicos que, sem terem sido diplomatas de carreira, tiveram cargos ou exerceram funções eventuais de natureza diplomática. Acadêmicos foram 8 predecessores de Vossa Excelência, como chanceler, e os cito nominalmente, pelo que significam também para a história da academia. O Barão do Rio Branco, Lauro Miller, Domício da Gama, Otávio Mangabeira, Evandro Lins e Silva e Celso Laffer, este 2 vezes chanceler. Outros acadêmicos diplomáticos do mais alto prestígio e responsabilidade, e cito apenas 2, por seu especial renome e por terem sido designados ainda nos albores da academia. Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o primeiro no cargo, e Rui Barbosa, na função de representante do Brasil na segunda Conferência da Paz na Haia, em 1907. E poderia citar talvez uma vintena ou uma trintena de outros acadêmicos que exerceram também cargos ou funções diplomáticas. Íntimos e constantes são, pois, os elos que unem a Academia Brasileira de Letras e o Ministério das Relações Exteriores. Senhor Presidente, senhor Ministro, em seu discurso inaugural, Vossa Excelência disse essas palavras que revigoram nossa confiança na condução de uma política externa venturosa para o Brasil. E cito-as. É possível afirmar que, entre os polos que configuram a nova geopolítica, o Brasil, com sua tradição de paz e tolerância, se posiciona como um ator que reúne características privilegiadas para a promoção de modelos mais inclusivos de desenvolvimento e para o fortalecimento da cooperação entre as nações, por intermédio de mecanismos de governança mais representativos e legítimos. Fim de citação. Estou certo, ministro, de que todo bom brasileiro se orgulha de tê-las ouvido e deseja ardentemente o êxito dessa política anunciada e já em prática. Ela encontra raízes profundas em pronunciamentos que datam de governos que tiveram como chanceleres homens do estofo de um Afonso Arino de Melo Franco e um Santiago Dantas, aquele que nesta cerimônia homenageamos, nos quais vamos encontrar os primeiros anúncios de uma política exterior independente, comprometida primordialmente com os interesses nacionais, mas fundada em postulados permanentes de confiança no diálogo, desejo de paz, respeito aos compromissos assumidos, comportamento ético, atenção ativa aos direitos humanos e busca de igualdade democrática. Este é o Brasil que o senhor tem em suas mãos. Sob a sua condução, estamos certos de que veremos aquela frágil planta que ousava levantar-se do solo, transformar-se na árvore que Vossa Excelência vislumbra e anuncia. A academia estará ao seu lado. Pode disso estar certo, ministro. Aqui estamos reunidos para louvar Santiago Dantas. A presença de Vossa Excelência neste ato é a demonstração dessa alta qualidade da democracia brasileira, que é ver na tradição a semente da renovação. Saber sobre os firmes alicerces do passado, com presciência e imaginação, edificar o futuro da grande nação que é e será cada vez mais o Brasil. De Santiago Dantas vamos ouvir falar e me privo de qualquer coisa a dizer a respeito do que minha geração tinha por ele e do que lhe dedico ainda às novas gerações. Dele falará o nosso insigne orador, o ministro Marco Aurélio Mello, que distingue a academia com sua anuência em vir aqui estar conosco. Santiago Dantas foi o pensador que, embora ministro por tão pouco tempo, deixou sólida marca na política externa brasileira. O homem, mas foi muito mais do que isso. O advogado, o jurista, o estadista, o homem de letras, o humanista. Estou certo de que, com sua vasta experiência jurídica e política, o nosso orador terá muito o que dizer sobre o homenageado. E não quero retardar os presentes do prazer de ouvi-lo, alongando-me nestas palavras que são apenas de acolhimento e de saudação. Para
a ele, ao nosso querido ministro Marco Aurélio Mello e a Vossa Excelência fazer as chamadas honras da casa. Sejam bem-vindos à Casa de Machado de Assis. Agradeço as palavras do embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, suas amáveis referências ao discurso de posse, e transmito, então, a palavra ao ministro Marco Aurélio Mello. Presidente Marcos Vilaça, estimado e fraternal amigo, ministro Antônio Patriota, acadêmico Holanda, acadêmicas, acadêmicos, colegas da magistratura, e aqui vejo não só o estimado Luiz Otávio Galotti, como também o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o tribunal que hoje é tido como o Tribunal da Cidadania, Ari Pagender, membros do Ministério Público, defensores públicos, senhores advogados, minhas senhoras, meus parentes que aqui se fazem presentes, minha irmã Eunice Melo, desejo inicialmente dizer que atribuo a distinção em vir a esta casa falar sobre Santiago Dantas há alguns anos no ofício judicante. Aos 32 anos, buscando, acima de tudo, implementar a almejada justiça, julgando conflitos de interesse a envolver os semelhantes e substituindo, personificando o Estado juiz à vontade das partes envolvidas nos litígios. Mas atribuo, acima de tudo, a escolha ao fato de, há 21 anos, vir procurando honrar a cadeira que ocupo no Supremo Tribunal Federal. Normalmente, quando convidado para palestras, parto para o improviso, deixando fluir, presidente Vilaça, a própria alma. Mas a liturgia da casa conduziu-me a trazer um trabalho que bondosamente veio a ser rotulado como conferência, um trabalho escrito sobre Santiago Dantas. E dei a esse trabalho uma nomenclatura que implica, acima de tudo, um resgate. O resgate que merece, e algum dia o Brasil abrirá os olhos para esse setor, a educação. Eis o título: Santiago Dantas, um professor digno. Santiago Dantas foi um homem de calibre inexcedível, de passagem terrena um pouco curta. No discurso de posse, como professor catedrático de Direito Civil na Universidade do Rio de Janeiro, em sucessão a Lacerda de Almeida, então titular de Direito das Obrigações, e famoso por ter composto a comissão revisora do Código Civil, proposto por Clóvis Bevilacqua, Santiago Dantas disse almejar fervorosamente ser um professor digno. Pincei essa breve passagem
para dar título a esta conferência sobre o legado deixado pelo notável brasileiro. Quero concluir que o desejo expresso naquele dia especialmente importante para a carreira do professor Santiago, ao final, foi sobejamente alcançado. Francisco Clementino Santiago Dantas nasceu no Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1911, tendo exercido, como já anunciado, as profissões de jornalista, advogado e professor, e atuado como político. Formou-se em Direito em 1932, pela Universidade do Rio de Janeiro, pela Faculdade hoje Nacional de Direito. Faleceu aos 53 anos, em 6 de setembro de 1964, em decorrência de um câncer no pulmão. Apesar da morte prematura, deixou relevante herança jurídica e política, que ainda hoje revela a atualidade e o vanguardismo do homenageado por esta Casa Maior, que é a Academia Brasileira de Letras do Conhecimento. Isso se comprova pelas menções eventuais aos trabalhos do professor em decisões judiciais, inclusive nas formalizadas pelo Supremo. Dou um exemplo. Há pouco mais de um mês, ao prolatar voto no recurso extraordinário 585.089, de minha relatoria, no qual se discute o direito à revisão geral dos servidores públicos, tive a oportunidade de revisitar a obra do autor. Nela, pude encontrar subsídios para a solução de problema que ainda hoje é muito grave no Brasil: o achatamento dos vencimentos pela inércia dos poderes, os quais não promovem a revisão geral determinada na Constituição Federal. Santiago, na década de 40, já proclamava a necessidade de reconhecer efeitos concretos à norma jurídica. Na Faculdade Nacional de Direito, recebeu a alcunha de catedrático menino, em razão da posse no cargo de professor catedrático de Direito Civil em 1940, quando ainda não havia chegado sequer aos 30 anos. Estava ao lado de futuros ministros do Supremo, tais como Filadelfo de Azevedo e Hânima Guimarães, tendo este último, Hânima Guimarães, ocupado a cadeira que é hoje por mim ocupada. Consta que dava aulas de Direito desde os 26 anos, na Faculdade de Belas Artes da então Universidade do Rio de Janeiro, que viria a transformar-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro. As lições de Direito de Vizinhança, ministradas aos futuros arquitetos, lhe inspiraram a tese da cátedra. Após a posse, narra-se que o rigor do mestre foi inicialmente causa de embaraço para os alunos, possivelmente acostumados à lei do menor esforço. Mas o temor acabou suplantado pela admiração. O brilhantismo das aulas proferidas nos anos 40 na Nacional, ápice acadêmico de Santiago Dantas, somente ganhou o reconhecimento público em virtude da própria gratidão dos alunos. Conta-se que o professor,
ministrava as aulas com um pedaço pequeno de papel nas mãos, ao qual recorria em dados momentos. Certa feita, quando falava sobre a hipoteca no direito civil, ao término da aula, alguns alunos mais curiosos perguntaram-lhe o que continha o pedaço de papel, tantas vezes consultado, a esta altura já devidamente guardado no bolso. Foi então que Santiago Dantas retirou e mostrou aos alunos. Para surpresa de todos, nele se lia apenas hipoteca. Os encontros taquigrafados por Vitor Borri Jürgen consubstanciam hoje os 3 volumes de Programa de Direito Civil. As lições ainda são extensivamente utilizadas pelos alunos nas graduações e pós-graduações em Direito. Recentemente, o curso recebeu a atualização do professor Gustavo Tepedino, considerada a necessidade de adequá-lo ao novo Código Civil, já não tão novo assim, porque editado em 2002. O Programa de Direito Civil de Santiago Dantas está escrito em linguagem direta, sem notas de rodapé, com muitos exemplos, e revela o enorme conhecimento do professor sobre a matéria. Destaco que, naquela quadra histórica, o acesso ao conteúdo não era fácil. Manter-se juridicamente atualizado não consubstanciava tarefa singela. Hoje, se tem a rede mundial de computadores. Se quisermos saber o que pensam os tribunais no exterior, basta digitar algumas linhas e lá estarão as decisões. Nas primeiras décadas do século passado, ser um bom professor também significava ser um conhecedor de bibliotecas e esforçado pesquisador. O curso de Direito Civil de Santiago Dantas é um exemplo de que se mostra possível aliar técnica, erudição e leveza. Não é um daqueles calhamaços repletos de aforismos em latim, de braços levantados ao céu e olhos fechados para a terra. É dirigido a estudantes e estudiosos e bem retrata a singular preocupação do professor com o ensino jurídico. Devo relembrar que Santiago Dantas foi o primeiro pensador brasileiro a debruçar-se sobre este tema com a profundidade devida. Observem, já naquele tempo, a apreensão com um problema que agora se transformou numa bola de neve, presentes os resultados anuais dos exames aplicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Há um exército de bacharéis em direito que não conseguem alcançar o objetivo para o qual ingressaram na universidade, a de tornarem-se advogados no sentido material, no sentido formal e material da expressão. A aula inaugural de 1955, proferida por Santiago Dantas na Faculdade Nacional, representou o embrião da reflexão sobre o ensino jurídico no Brasil. Na conferência denominada A Educação Jurídica e a Crise Brasileira, o professor fez ver a deficiência das classes dirigentes, porque incapazes de oferecer soluções para as questões sociais. Disse caber às universidades e às escolas o papel histórico
de se desprender dos processos sociais para refletir sobre as práticas coletivas e apontar novos caminhos para a vida comunitária. Destacou o papel instrumental do direito, porque ferramenta para o equilíbrio social e a perda da eficácia das normas jurídicas na efetivação de tal missão, suplantado pelo pragmatismo e pelas outras áreas de conhecimento, como a economia e a administração. Do quadro, extraiu a necessidade urgente de revisão das práticas do ensino do direito, como modo de restauração da supremacia da cultura, assim como da técnica jurídica, enquanto instrumento de controle social. Firme nesses fundamentos, criticou severamente o modelo de aula expositiva, de caráter descritivo e sistemático, herdado da matriz portuguesa, ao qual atribuiu o descompasso entre o direito e a realidade anteriormente mencionada. De fato, se pensarmos nos acontecimentos daquela quadra histórica, impossível não aderir à conclusão de Dantas. Já eram passados 10 anos de pós-guerra. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos acabara de iniciar a trajetória que se revelaria bem-sucedida, o processo de reconstitucionalização dos Estados europeus dava indícios de modificações profundas no discurso jurídico, as quais culminaram na denominada virada kantiana, a inclusão dos valores no direito por meio dos princípios, em especial do princípio da dignidade da pessoa humana. No campo cultural, até o samba virou bossa nova. Eram claros os sinais dos novos tempos, e o direito não podia ficar imune a eles. Santiago Dantas, então, proclamou a adoção do modelo pedagógico dos países anglo-saxônicos, baseado na elucidação de casos e somente em menor parte na exposição dos textos jurídicos. Não que estes não fossem importantes, mas o professor supunha que os alunos deveriam comparecer às aulas já com a leitura prévia da bibliografia indicada sobre o tema. Buscou, assim, privilegiar o raciocínio jurídico sobre a memorização, simples e pura. Defendeu ainda a especialização do ensino e a encampação do currículo flexível, para que os cursos jurídicos fossem e sejam capazes de acompanhar a evolução constante da sociedade. Entendia que o currículo generalista levava à formação de profissionais com conhecimentos meramente superficiais sobre os mais diversos temas. Consignou a necessidade de especializar os ramos do direito, permitindo-se ao aluno prosseguir, após um ciclo geral, no exame dos temas que lhe são afins e nos quais pretendesse seguir a futura atividade profissional. As ideias de Santiago Dantas para a reconstrução do ensino jurídico no Brasil continuam a repercutir nos dias presentes. Conduziram, por exemplo, a edição da Portaria 1886 de 94, do Ministério da Educação, em que se tenta romper
com certos pressupostos teóricos, dos quais cito o positivismo normativista, tão criticado pelo autor, mas as contribuições ao progresso da ciência jurídica não se limitaram a isso. A tese de cátedra, Conflitos no Direito de Vizinhança, veio para preencher uma lacuna no direito civil, considerada a escassez de obras sobre assunto de extrema relevância para o cidadão comum. Dantas abandonou as raízes romanísticas da disciplina para adotar noções até então intocadas, como a proteção ao meio ambiente, retratada no contraste entre a fábrica e o domicílio, para utilizar as palavras do homenageado. Em resumo, o legado de Santiago Dantas é composto por diversas obras jurídicas, por um alentado curso de Direito Civil e pela reflexão sobre o ensino que muito colaborou com a mudança na forma como o direito é lecionado, embora seja imperioso reconhecer que ainda há muito a avançar nesse campo específico. Na advocacia particular, Dantas contribuiu com pareceres a respeito de institutos variados, entre os quais se destacam o condomínio acionário, precursor dos atuais fundos de investimento, a figura das holdings e o reajuste monetário de contratos. O interesse no direito comercial é atribuído ao cargo de diretor do Banco Moreira Salles, hoje Itaú Unibanco, ocupado entre os anos de 1952 a 1957. Deixou o banco para tornar-se dirigente e proprietário do Jornal do Comércio no Rio de Janeiro, no qual passou a publicar artigos sobre a situação política e econômica do país, o que nos leva, finalmente, à atuação política do professor. Nessa área, Dantas viveu em um período bastante turbulento da história do mundo, apelidado pelo historiador Eric Hobsbawm como a Era dos Extremos. Uma época marcada por duas grandes guerras mundiais e pela Guerra Fria que lhes sucedeu, quando o mundo ficou dividido em ideologias antagônicas, o capitalismo e o socialismo. Durante a vida de Dantas, ocorreram 2 golpes de Estado no Brasil, em 1937 e 1964. Ainda jovem, aos 25 anos, filiou-se à Ação Integralista Brasileira. No jornal da entidade, denominado A Ofensiva, chegou a proclamar a morte do liberalismo, afirmando caber a escolha entre o integralismo e o comunismo. Entenda-se, era momento de exaltação do papel político do homem e da valorização da política nas sociedades, espírito tão bem expresso nas obras de Karl Marx e de Max Weber, respectivamente, Ideologia e Utopia, de 1929, e A Política como Vocação, de 1919, lidas e acalentadas por Santiago. Todavia, a preocupação que mais o atormentava e que o perseguiu nos anos seguintes foi a relativa à questão social. O abismo de classes brasileiro
caminhava a passos largos, embora ainda lhe faltasse o retrato fiel cunhado na década de 70 pelo economista Edmar Baixa, na famosa expressão belíndia: ricos como na Bélgica, pobres como na Índia. Deixou o integralismo em 1937, segundo registram os biógrafos, desencantado com o radicalismo dos correligionários. A partir de então, passou a ser um reformista, jamais um revolucionário. Após a passagem pelos quadros da organização de Plínio Salgado, o professor percebeu que teorias radicais e soluções mágicas apresentadas em outros ambientes políticos não conduziriam o país ao almejado desenvolvimento. Ao contrário, a política deveria ser pautada pelo interesse nacional, entendido não como ufanismo, mas como ação pragmática. Santiago Dantas conheceu o desencantamento ideológico que as elites políticas brasileiras somente sofreriam na década de 80, o que prova, mais uma vez, ter sido um homem à frente de seu tempo. A ação posterior foi marcada pelo desenvolvimentismo e pelo construtivismo. Marcílio Marques Moreira, amigo e ex-assessor do homenageado, divide a trajetória política de Santiago Dantas em 5 grandes fases. Filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, em 1959, foi eleito deputado federal por Minas Gerais. A primeira vai da posse até 24 de agosto de 1961, quando renunciou ao mandato para assumir a representação brasileira na Organização das Nações Unidas, a convite do presidente Jânio Quadros. Afastou-se das funções parlamentares na véspera da renúncia do presidente e não chegou a assumir o cargo em razão do contratempo. Nessa fase inicial, participou das redações dos projetos de lei que deram origem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a da criação do Estado da Guanabara, esta última até hoje conhecida como Lei Santiago Dantas, a Lei 3.752 de 60. Também esteve engajado nas negociações que culminaram com a adoção do segundo governo parlamentarista no Brasil, o qual foi condição para a posse de João Goulart. Na segunda fase, compreendida entre 11 de setembro de 1961 e 3 de julho de 1962, assume o cargo de ministro das Relações Exteriores do primeiro gabinete parlamentarista de João Goulart. Nesse período, edifica as bases da denominada política externa independente, em continuidade ao trabalho de Afonso Arinos, por meio da qual defendeu a participação mais efetiva do Brasil no âmbito da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, atualmente substituída pela Associação Latino-Americana da Integração, e da Conferência para Desenvolvimento e Comércio das Nações Unidas, visando a defesa dos preços dos produtos primários, o desarmamento das nações e a coexistência pacífica e competitiva, sem partilhas geopolíticas ou zonas de influência,
e a cooperação econômica para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Ainda no campo da política externa, participou da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, na qual contribuiu para a construção das bases financeiras, que levariam à criação de diversas entidades da administração indireta, responsáveis pelo desenvolvimento nacional, tais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a Rede Ferroviária e a Eletrobras. Foi também membro do Comitê Permanente de Arbitragem AIA. Renato Archer, subsecretário de Relações Exteriores de Santiago, aponta que o professor ainda articulou o reatamento das relações com a ex-União Soviética e a visita de João Goulart aos Estados Unidos, para citar dois eventos mais importantes da época e distintos na substância. Observem que a predisposição ao diálogo com os blocos confrontantes norte-americano e soviético revela a já mencionada preocupação com o interesse do Brasil, antes de qualquer adesão ideológica. Mesmo sendo responsável pelo reatamento das relações diplomáticas com o bloco comunista, Santiago Dantas conseguiu, nesse período, obter um empréstimo de 400 milhões de dólares junto ao governo norte-americano. Em 27 de junho de 1962, deu-se a terceira fase, ao defender no plenário da Câmara dos Deputados a indicação para o cargo de primeiro-ministro, formalizada por João Goulart. A falta de acordo político quanto ao nome de Santiago Dantas culminou com a rejeição pelo parlamento, por 174 votos contrários e 110 votos favoráveis. Os discursos políticos proferidos na longa sessão, que terminou às 4h da madrugada, demonstram a deterioração da situação política do país. Almino Afonso, em defesa da indicação, alertara de forma premonitória. Nesse instante, a Câmara encontra diante de si uma opção: ou consolida as instituições democráticas, dando ao país um governo à altura do momento, ou as liquida. A Câmara optou por liquidá-las, conforme constatado mais tarde. Santiago Dantas foi novamente eleito deputado federal no final de 1961, quando iniciou a quarta fase. No ano seguinte, veio a ser convidado por Goulart para assumir o Ministério da Fazenda, com a incumbência de realizar as reformas idealizadas pelo então presidente da República. O período à frente da Fazenda foi curto, de 24 de janeiro a 16 de junho de 1963, e corresponde à última fase da carreira política de Santiago Dantas, conforme assinalado por Marcílio Marques Moreira. Enquanto esteve no Ministério, focou-se em reformas tributária, administrativa, monetária. Queria estancar a inflação, diminuir a desigualdade social, reduzir os déficits orçamentários. A austeridade alardeada não agradou nem a base, nem a oposição.
Mais do que isso, a ausência de adesão a qualquer das vertentes ideológicas não lhe permitiu obter o apoio de qualquer das correntes políticas que se digladiavam no Brasil pré-ditatorial. A partir daí, teve atuação parlamentar discreta, porquanto acometido da doença que o levaria à morte. O projeto político de Santiago Dantas ficou inacabado. Em março de 1964, o golpe militar interromperia o fluxo das ideias pelas décadas seguintes, até 5 de outubro de 1988, quando sobreveio a atual Constituição. Santiago viveu pouco tempo sob o regime militar, pois, como dito, faleceu em setembro do ano em que implementado, encerrando a trajetória de estadista e ideólogo de um novo Estado brasileiro. Em 1964, no discurso de recebimento do Prêmio Homem de Visão do ano de 1964, conferido pela revista Visão, revelou profunda sensibilidade ao reconhecer que a consolidação da democracia brasileira dependia, como ainda acontece nos dias atuais, de fortes avanços no campo social. Defendeu que o crescimento econômico do país não levaria ao desenvolvimento, porque restringia-se a pequena parcela da população. Disse ser insuficiente, e lanço, entre aspas, fazer o bolo crescer para depois dividir, como proclamaria posteriormente a propaganda dos governos militares, expressão cunhada pelo então ministro do Planejamento, Delfim Neto. Fez-se Santiago Dantas arauto de reforma agrária que transformasse o Brasil de país feudal em capitalista. Transcrevo passagem do próprio autor na obra que escreveu sobre a vida de Rui Barbosa, que calharia muito bem a qualquer biografia que lhe faça justiça. A lição de um grande homem não atinge a plenitude da eficácia, senão quando, por um ato de raciocínio, o excluímos de nossa subjetividade, pensando e agindo como pessoa dramática da sociedade em que viveu. Só então se despreende dele, livre para sempre do perigo de envelhecer, o modelo que nos pôde legar, o sentido universal que nele pressentíamos, mas não formulávamos. Muito teria a dizer sobre Santiago Dantas, mas impõe-se o senso de oportunidade. Devo encerrar e, nesse passo, volto às minhas palavras iniciais. Permita-me, presidente, permitam-me os senhores acadêmicos implementar um julgamento. O calibre de Santiago Dantas honraria esta Casa da Cultura por excelência, que é a Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado pela atenção que tiveram ao me ouvir neste resgate de perfil realmente memorável.
Queria expressar, em nome de todos os nossos agradecimentos ao ministro Marco Aurélio Mello pela ampla exposição que fez da vida, das etapas de Francisco Clementino Santiago Dantas, com ênfase, como era natural de se esperar, em sua contribuição como jurista, como professor de Direito, mas sem deixar de mencionar sua passagem pelo Itamaraty e pelo Ministério da Fazenda, sua carreira como homem público. E, a título de encerramento, queria fazer uma breve intervenção, talvez salientando a contribuição de Santiago Dantas para a política externa. Na verdade, é um fio condutor entre o pensamento de Santiago Dantas e tudo que se procura construir nos últimos anos, em particular durante o governo Lula e agora durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Mas não deixa de ser curioso como um ex-chanceler que ficou menos de um ano à frente do Itamaraty, em seguida menos de um ano também à frente do Ministério da Fazenda, possa ter tido tanto impacto, e a ponto de que hoje no Itamaraty, também conhecido como a Casa de Rio Branco, e obviamente rendemos homenagem ao Barão, por exemplo, através do Instituto Rio Branco, também a Academia Diplomática, uma das duas principais salas de reunião do Itamaraty, do prédio do Itamaraty em Brasília, são as salas Rui Barbosa e a sala Santiago Dantas. Isso é um fato que reflete em si mesmo a importância e o impacto duradouro da sua contribuição. E eu me pergunto por quê. Eu acho que conjunto de qualidades intelectuais, humanas, de postura ética, como parlamentar, como jurista, como diplomata, que, na verdade, acabaram tendo uma ressonância muito maior do que a da maior parte dos seus contemporâneos, revelando uma perspectiva, pode-se dizer, extremamente moderna, não somente sobre como o Brasil deve atuar para superar os seus próprios desafios no plano interno, através do fortalecimento institucional, do aprofundamento da democracia, do desenvolvimento econômico com justiça social, com reforma agrária, com distribuição de renda, mas também, e sobretudo no caso do Itamaraty, da política externa, através de uma visão do papel do Brasil no mundo que, curiosamente, realmente antecipa a visão que hoje tentamos implementar. Eu acho que seria justo, neste momento, reconhecer o papel do ministro Celso Amorim no resgate desta contribuição do ex-chanceler Santiago Dantas, e, aliás, foi ele que batizou a sala Santiago Dantas com esse nome. E eu citaria aqui, brevemente, a introdução que o ministro Celso Amorim, agora designado ministro da Defesa, voltará a dar a contribuição do seu extraordinário talento à condução do Executivo, em que ele faz um prefácio, uma coletânea de textos de Santiago Dantas, e ele diz, eu cito, Santiago não via o mundo pelas lentes simplificadoras da Guerra Fria, considerava que a inserção internacional do Brasil não devia estar condicionada a filiações ideológicas. O Brasil deveria praticar uma política externa verdadeiramente global, capaz de afirmar o papel do país na cena internacional e buscar soluções para a promoção do desenvolvimento nacional. Profundamente preocupado com as assimetrias políticas e econômicas do sistema internacional, Santiago Dantas defendia a construção de uma ordem internacional mais justa, que garantisse tratamento igualitário aos Estados. Fim de citação. Na verdade, eu imagino que se Santiago Dantas desembarcasse no Brasil hoje, da órbita de repouso em que ele se encontra, ele sentiria uma profunda afinidade com tudo que está acontecendo, tanto no plano das políticas desenvolvidas para a promoção do crescimento econômico, do desenvolvimento social, da justiça social, da distribuição de renda, da promoção da igualdade, do combate ao preconceito racial, a promoção da igualdade de gênero
Santiago Dantas era um apaixonado defensor da democracia e da liberdade. Mas ele tinha plena consciência de que democracia e liberdade não são sustentáveis na ausência de um sistema que assegure a repartição dos benefícios da cidadania da forma mais ampla possível em uma sociedade. E é interessante também identificar como ele associava democracia, liberdade, à ideia da paz, que é uma ideia muito recorrente nos seus textos. Na verdade, ele antecipou o elo muito sublinhado hoje em dia pelo Brasil entre paz, segurança e desenvolvimento. Interessante notar que o Brasil agora, no Conselho de Segurança, e no mês de fevereiro, mês em que ocupou a presidência do Conselho de Segurança, justamente promoveu um debate temático sobre o elo entre paz, segurança e desenvolvimento, a partir de experiências que temos desenvolvido, como, por exemplo, à frente da Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti. Ele falava muito também na sobrevivência da civilização. Eu acho particularmente inspiradoras as passagens em que ele fala em civilização e, de certa forma, eu sinto que ele antecipou, com essas reflexões, todo o debate desenvolvido hoje em dia, não só sobre o conflito entre civilizações que surgiu, sobretudo a partir do 11 de setembro, as tensões entre o mundo islâmico e o Ocidente, mas também, de certa forma, todo o debate ambiental sobre a preservação do planeta para gerações futuras. Estamos aí às vésperas da Rio+20, uma enorme conferência que vamos organizar aqui no Rio de Janeiro, cujo tema será a economia verde e o combate à pobreza, temas que eu tenho certeza que seriam do seu grande interesse. Sem deixar de defender o interesse nacional com muito afinco, as parcerias que o Brasil pudesse desenvolver para estimular seu desenvolvimento econômico, tecnológico, produtivo. Ele era extremamente comprometido com a integração regional. Na sua época, encontrava tradução através do seu compromisso com a ALAUC, como bem mencionou o ministro Marco Aurélio Mello. Hoje em dia, tenho certeza que ele seria um entusiasta do Mercosul, da Unasul, do esforço de se levar adiante uma integração que preserve a América do Sul como zona de democracia, paz e cooperação. Mas, sobretudo, ele já antecipava, e isso no momento em que o Brasil dispunha de elementos muito mais modestos de atuação internacional, ele antecipava um papel global para o Brasil. E não há nada de mais contemporâneo, porque a visão que ele tinha desse papel global era sem alinhamentos, sem rigidez ideológica, o Brasil como um vetor de paz, de diálogo, capaz de entender o outro, capaz de contribuir para que a ação do próprio sistema internacional fosse uma ação voltada para a cooperação. E, nesse sentido, embora ele nunca tenha assumido a posição de embaixador junto às Nações Unidas, não posso imaginar um melhor candidato para essa posição pelo seu compromisso com o direito internacional, sua rejeição aos unilateralismos, às arbitrariedades, o seu compromisso com o multilateralismo, com as Nações Unidas, na época também muito forte com a OEA. Ou seja, Santiago Dantas foi não só um homem do seu tempo, um homem de um pensamento de alcance universal, mas, sobretudo, um homem que deixou e plantou sementes que continuam a frutificar até hoje. Ao mesmo tempo em que eu imagino que ele sentiria uma grande afinidade com o que acontece hoje no Brasil
com as linhas e as diretrizes da política externa do que ela foi nos últimos anos. Tenho certeza que ele sentiria muitas frustrações também ante alguns dos desafios que continuamos a enfrentar. O desafio das assimetrias de desenvolvimento, da fome em larga escala, 1 bilhão de pessoas malnutridas ou famintas ao redor do mundo. Agora, com a eleição do professor José Graziano para FAO, esperamos que o Brasil possa dar uma contribuição maior ao combate desse flagelo. Tenho certeza também que ele sentiria enorme frustração com algumas intervenções recentes à margem do direito internacional, sem autorização do Conselho de Segurança, expressões de unilateralismo que provocaram mais instabilidade do que reconciliação ou paz. Tenho certeza que ele se identificaria muito com as manifestações no mundo árabe por maior liberdade de expressão, por mais democracia, por formas mais participativas de governo, maior oportunidade para a juventude, e procuraria lidar com elas ou equacioná-las dentro de um debate democrático nas Nações Unidas, fazendo valer os melhores instrumentos à disposição da comunidade internacional. E, para citar um caso mais específico aqui na nossa região, tenho certeza que ele sentiria uma grande frustração também em constatar que Cuba, até hoje, não está plenamente integrada no convívio interamericano, ainda não foi plenamente restabelecida a sua participação na Organização dos Estados Americanos, por exemplo, lembrando a sua corajosa postura na Conferência de Punta del Este, em que ele, à frente da delegação brasileira, se absteve ante a proposta de suspensão de Cuba do sistema americano, com argumentos também que têm muita ressonância hoje em dia, quando ele declarava que o isolamento, as sanções, as ações punitivas, na verdade, não contribuem para modificar uma situação, e ao longo de todas essas décadas vemos que ele estava fazendo afirmações muito verdadeiras. Ou seja, no conjunto do ideário de Santiago Dantas, da maneira como ele interpretou a política externa independente, se encontram os elementos daquilo que nós procuramos realizar hoje, uma combinação de pragmatismo, de realismo, mas com idealismo também, muito em sintonia com características da sociedade brasileira, com essa capacidade que o Brasil tem de não só manter relações de amizade e cooperação com todo o seu entorno, com toda a sua vizinhança, e entre os maiores países do mundo, as maiores economias do mundo, entre os BRICS, o Brasil se distingue hoje como exemplo de paz, na medida em que ele convive pacificamente com todos os vizinhos, não tem inimigos, faz parte de uma zona desnuclearizada, livre de armas de destruição em massa, está comprometido com a solução pacífica de controvérsias, com a diplomacia, com o diálogo, com a tolerância, com os direitos humanos. A palavra humanismo foi citada pelo embaixador Holanda Cavalcante, e eu acho que talvez seja uma palavra também que encapsule o espírito com que ele abordou os grandes temas da política externa e que ainda hoje nos inspirem. Eu gostaria de citar, à guisa de conclusão, um trecho dessa entrevista que ele concedeu à revista Visão, mencionada pelo ministro Marco Aurélio de Mello, quando ele foi escolhido homem de visão. Nas minhas notas diz 63, mas pode ter sido 64. 63, né? Está aqui o especialista que conhece bem. E que, além de ser um exemplo extraordinário de síntese da sua visão de mundo, eu acho que também reflete o sentido estético das suas palavras, a beleza da sua oratória. Dizem que quando ele
fazia um discurso na Câmara, por exemplo, os taquígrafos transcreviam ipsis literis e as vírgulas todas caíam no lugar exato sem que fosse necessário qualquer edição subsequente. Então, a citação é a seguinte: se me fosse dado partir de duas afirmativas ou posições para nelas procurar envolver toda a minha conduta de homem público, procuraria reduzi-las a esse traçado essencial. Em primeiro lugar, a certeza de que a sobrevivência da democracia e da liberdade no mundo moderno depende de nossa capacidade de entendermos a todo o povo, e não de forma potencial, mas efetiva, os benefícios hoje reservados a uma classe dominante dessa liberdade e da própria civilização. Estendermos a todo o povo, eu disse entendermos, estendermos a todo o povo os benefícios hoje reservados a uma classe dominante dessa liberdade e da própria civilização. E, em segundo lugar, a certeza de que a continuidade da civilização, com seu resultado final, que é a reconciliação dos homens, depende da nossa capacidade de preservar a paz, substituindo a competição militar entre os povos por técnicas cada vez mais estáveis de cooperação e de convivência, e caminhando para uma integração econômica que nivele as oportunidades com a rápida eliminação dos resíduos do imperialismo e das rivalidades nacionais. Eu, obviamente, por ter nascido em 1954, não entrei em contato profissional com Santiago Dantas, mas queria encerrar com uma historinha, porque eu me lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, quando ele morreu, eu estava voltando do Colégio São Fernando, onde eu estudei, e, aliás, há pelo menos uma pessoa aqui que também estudou no Colégio São Fernando, que é o Luiz Otávio Temudo, que eu acabo de ver entrando, e havia um enorme engarrafamento na São Clemente, em Botafogo. Eu estava voltando para casa, eu morava na rua Mário de Andrade, no Largo dos Leões. E minha mãe, que estava dirigindo o carro, estava assim, meio perplexa com aquele engarrafamento e ligou o rádio, e o rádio deu a notícia da morte de Santiago Dantas. Ele tinha morrido naquela tarde numa clínica, se não me engano, na rua Sorocaba, mais ou menos. E Mariana, dona Mariana, os especialistas corrigem, dona Mariana. E eu me lembro de ter perguntado, mas quem é esse homem que está criando esse engarrafamento tão extenso aqui, demorando o nosso regresso à casa? Eu me lembro que a minha mãe disse, olha, é um homem sobre quem você vai ouvir falar durante muito tempo. E, para mim, é uma emoção especial, 50 anos mais tarde, estar aqui rendendo homenagem a ele. Muito obrigado. Muito bonito, menino. Muito bonito. Gostou? E foi notável a sua lição de política histórica. Muito obrigado. Obrigado por essas palavras. Só nos resta encerrar a sessão. Muito obrigado a todos e obrigado em particular, presidente Marcos Vilaça, por essa honra, ao ministro Marco Aurélio Melo, ao embaixador Geraldo Holanda Cavalcante, a todos os presentes. Boa tarde.